Olá, seres de matéria orgânica, mais um domingo, né? Bom, a gente está dando uma continuidade, uma sequência, né? Que eu falei de uma emissora que já não existe mais, que era a Manchete. E nesse domingo a gente vai falar de uma outra emissora que já não existe mais, mas que tá aí no título já sabe, né? Que é a TV Excelsior, mas o nosso encontro é depois da vinheta. Bom, a TV Excelsior é um canal que inicialmente foi inaugurado em 1960, certinho, em São Paulo. Depois tornou-se uma rede em 63 e foi extinta, infelizmente, em 1970, com 10 anos de idade, né? Com 7 anos de rede, mais 10 anos de idade desde que foi inaugurada, né? Essa TV ela foi muito revolucionária, porque ela criou um padrão de qualidade que até então nenhuma emissora tinha. Serviram de base, de inspiração até mesmo para a Rede Globo, que nem sequer existia quando a TV Excelsior foi fundada. Rede Globo só vai aparecer na legenda. Ela é uma emissora que tinha uma postura muito direta contra a ditadura militar e por isso culminou na perseguição dela pelo governo, que criou vários tipos de embargo para criar uma crise na empresa. Até então, que em 1970, finalmente, né, para acabar de vez, os militares incendiaram a TV Excelsior, causando então a ruína dessa emissora, que era uma emissora maravilhosa, né? E aí ela foi extinta. Bom, ela criou várias revoluções na TV. Eu vou citar aqui algumas delas e as outras a gente vai citando quando eu falar das novelas, né? Primeiro, ela criou o conceito de programação vertical. O que é isso? Meio que quando a gente tem a programação na TV, tipo assim, tem aquela estrutura básica, né? É o jornal, depois a novela. Uma programação vertical é feita de um jeito que uma programação chame a outra. Você deixa a programação feita de um jeito, tipo assim, as pessoas vão se prender nesse programa aqui. Esse programa aqui é um programa que faz sucesso. Então eu vou pegar um programa um pouquinho mais fraco e colocar depois desse, que talvez eu consiga aumentar a audiência desse programa que é um pouco mais fraco, entendeu? Ela criou também a programação horizontal, né? Vertical de cima para baixo. Horizontal quer dizer que durante os dias da semana vai passar sempre naquele mesmo horário, aquele mesmo programa. Por que isso não acontecia antes? Porque antigamente não tinha uma coisa chamada videotape. Né? Então, como tudo era ao vivo na TV antigamente, né? Antes da TV Excelsior, né? Na década de 50, então era muito difícil, né? Como tinha que montar, desmontar cenário, aquela coisa toda, mover câmera de lugar. Então, os intervalos comerciais da TV eram muito grandes, eram muito extensos, né? Então demorava muito para poder montar os cenários e tudo e acabava atrasando a programação. E com o uso do videotape, não, porque estava tudo na mão ali, é só dar o play, né? E antes, né, só para dar um contexto, quando eu ia passar, por exemplo, um intervalo comercial, sem o videotape, era tudo por filme, né? Aqueles filmes de 8mm, 16mm, 35mm. E aí passava num equipamento que chamava telecine, que convertia isso para um sinal elétrico para poder mandar para transmitir, né? E já com o videotape já ficou mais fácil, né? Porque o vídeo já estava na forma de um sinal elétrico, né? E a TV Excelsior também era muito rígida, com intervalos comerciais, né? Para não ficar aquela coisa chata da pessoa ficar ali esperando. Nenhum intervalo comercial da TV Excelsior tinha mais de 5 minutos. Tinha que ser de 5 minutos e acabou. E era isso. Além disso, ele também inovou o conceito de rede de televisão, né? Graças, novamente, ao uso do videotape, que foi pioneiro da TV Excelsior, né? Porque antigamente, por exemplo, tinha a TV Tupi na década de 50, tinha a TV Tupi Rio e a TV Tupi São Paulo. Elas eram meio que rivais, como não tinha videotape nem nada, nenhuma podia emprestar a sua programação para outra. Então, enquanto a TV Tupi fazia um jornal com determinados apresentadores, um jeito de falar, uma novela com atores diferentes, a TV Tupi do Rio, né, de São Paulo e Rio, eram totalmente diferentes. O jornal era diferente, a novela era diferente, tudo era diferente e elas meio que competiam entre si. E a TV Excelsior não, como ela podia copiar os programas, né, no videotape, ela podia mandar para outra emissora para passar lá depois, entendeu? No mesmo horário, fazendo aí uma programação de estrutura de rede que nenhuma outra emissora já tinha feito antes, né? E as maiores revoluções foram feitas nas novelas, né? Então, a primeira novela que eu vou falar, né, em quarto lugar, é 25499, Ocupado, estrelada por Glória Menezes e Tarcísio Meira, que era uma história originalmente argentina, né? Primeiro a TV Excelsior teve que ter esse aporte para construir a novela desse pessoal argentino, que já tinha mais experiência. O que essa novela revolucionou? Ela foi a primeira novela diária do Brasil. Antigamente a novela não era diária, a novela era tipo assim, 2 vezes na semana. Terça e quinta, novela tal. Não, novela tal. Terça, quinta e sábado, segunda, quarta e sexta. Ela começou realmente, não diária, ela começou segunda, quarta e sexta, mas imediatamente o pessoal da Excelsior, o Edson Leite, o pessoal todo, viu que ela
ela tinha que ser diária. Eu não me lembro de quanto foi o Ibope, mas foi um Ibope assim, que dava, sei lá, 8, 9, passou para 20 e tantos, entendeu? De repente, assim, depois que a novela começou a ser diária. E era uma história muito simples, né? Contando a história de um homem, né? Que ele era advogado, ligava sem querer para um presídio de detentas, né? E a telefonista, que era a Glória Menezes, né? Que era detenta do presídio, conversava com ele, se apaixonavam, criava ali o conflito ali da trama, né? Ele era advogado e ela era uma detenta, né? A novela fez um sucessinho ali, né? Primeira novela diária, né? E tal, conquistou o público, né? Prendeu as pessoas na TV. E teve um remake em 99 na Record chamado Louca Paixão. A segunda novela foi A Deusa Vencida, que trouxe uma revolução que antigamente, quando ia ter uma novela de época na TV, os atores é que alugavam as suas próprias roupas. Né? Não existia um departamento de figurinismo, não existia uma costureira numa TV para poder fazer os figurinos, um departamento que estudasse como que tinha que ser a roupa da época. Não, eram os atores da TV, né, os atores e atrizes, se viravam, alugavam uma roupa e davam um jeito. Não, a TV Celso foi a primeira a criar um departamento de figurinismo para poder criar roupas ali bem feitas, estudadas, né? Que sabe, retratasse bem o que era a época que a novela se passar. E A Deusa Vencida, escrito por Ivani Ribeiro, foi a primeira novela que teve esse tipo de setor, né? De figurinismo, né? A novela era uma novela simples, assim, que falava sobre um quadrado amoroso, né? 4 pessoas ali, um era apaixonado pelo outro, que era apaixonado pelo outro, que fez até um sucesso, né? Teve uma qualidade muito boa em fotografia e figurinismo, né? Ganhou até prêmios na época. E a trama inclusive foi feito um remake dessa novela Deusa Vencida nos anos 80 na rede Bandeirantes de televisão. A Pequena Órfã, né, em segundo lugar, foi a primeira novela infantil originalmente brasileira, que fez sucesso e contava a história da menina Toquinho, que era uma menina órfã, vivia no orfanato, sofria maus tratos da Elsa, né, que era a mulher que trabalhava no orfanato, e ela fugia de vez em quando desse orfanato e aí encontrou um velhinho que se afeiçoou, elas tiveram amizade, né? Nossa, a novela foi um estouro, fez muito sucesso, inclusive quando a TV Excelsior foi extinta em 70, né, a Globo conseguiu ter acesso a esses videotapes, né, e reprisou a novela 2 vezes, né, depois que a novela que a Excelsior foi extinta. E ela rendeu também 2 remakes, um na própria Rede Globo com o nome de Sonho Meu e outro na TV Record com o nome de Prova de Amor. Bom, a TV Excelsior fez muita novela boa, assim, né? Eu deixei algumas menções honrosas, muitas delas de Ivani Ribeiro, né? Como A Muralha, né? Que foi a primeira novela histórica do Brasil, né? Que não tinha mais aquela coisa de a burguesia, romances proibidos. Ela saiu desse clichê de novela histórica, de novela de época, para falar de uma novela de época que retratasse o Brasil, né? Então falava dos conflitos dos bandeirantes, né? Na conquista do interior do Brasil, com uma coisa meio heróica, assim, sem aquela linguagem dramalhão, né? Eu combinei com o Blota, vou fazer essa gente representar quase como em teatro. Não vou fazer cotidiano, esses heróis todos das bandeiras no Brasil, representando feito coisinha pequenininha de novela. Deixa representar um pouco mais enfaticamente. Nós precisamos de gente de tomadas de baixo para cima, torná-los um pouco grandiosos. Agora tinha cenas de batalha com 600 figurantes, 50 cavalos, tomadas de cidade. Teve também o Terceiro Pecado, né, que foi a primeira novela da Ivani Ribeiro que tocou no tema do sobrenatural, né? Ela teve outras que falaram de temas sobrenaturais, que eu vou falar num vídeo específico só da Ivani Ribeiro, se vocês quiserem, tá? Eu faço vídeo da Ivani Ribeiro, ela teve novelas muito boas, meio escritora novelista de qualidade do Brasil. Teve também Vidas em Conflito, que foi de Teixeira Filho, né, o mesmo que escreveu A Pequena Órfã, que era a primeira novela brasileira que tinha um protagonista negro. Sim, a gente está falando da década de 60, né, quando o racismo ainda é muito mais forte que hoje. A gente ainda tem muito racismo, mas a gente hoje em dia tem muito mais diálogo sobre isso, né, porque não tinha nem diálogo, e foi a primeira novela que teve um protagonista negro, né, ele era o galã da novela mesmo, assim. Teve também Os Estranhos, né, que foi uma novela que trabalhava o tema da ufologia, né. Como em 69 o homem foi à Lua, né, e isso a TV mostrou e tal, criou muito essa hype na época, né, no final da década de 60, sobre ufologia, sobre vida alienígena, extraterrestres e tudo mais. E aí a novela Os Estranhos abordou isso, né, sobre alienígenas da Lua que vinham pra Terra e tinham toda uma treta, um conflito, amor e tal. E até Pelé tava no elenco dessa novela, né, momentos.
E, em primeiro lugar, a novela Redenção da TV Excelsior, que está muito que bem aqui porque foi a primeira novela brasileira que teve uma cidade cenográfica. A TV Excelsior investiu muito dinheiro para fazer uma cidade de verdade, com trem e tudo, para poder gravar a sua novela, né? E era muito engraçado, porque as pessoas que trabalhavam na época falavam que as pessoas tentavam invadir essa cidade cenográfica, né? Porque elas que a novela, ela era parte da cultura brasileira, ela era muito forte antigamente, né? A gente só tinha a TV e o rádio como veículos de informação e entretenimento, né? Então a pessoa queria participar daquela, queria invadir a cidade de Redenção, né? Inclusive, a novela chamava Redenção, porque retratava a cidade de Redenção. Foi também recordista a maior novela original brasileira em termos de capítulos, né? Foram 596 capítulos, né? Muito capítulo. Eu tô falando de novela original, né? Então não adianta falar de, mas o Chiquititas, que teve 700 mil temporadas, 700 mil episódios. Não, é uma novela original brasileira, foi a maior em extensão de capítulos, foi Redenção, né? E ela também usou um recurso nunca antes usado, que era duvidar, criar uma espécie de anti-herói, né? Não era aquele mocinho tradicional, né? Ele era você não sabia muito bem qual era a real idoneidade do mocinho, que era o Francisco Coco, né? Será que ele era do bem? Será que ele era do mal? Qual era a real intenção dele? Por que ele veio à cidade de Redenção? O que ele está fazendo aqui numa cidade tão pequena como Redenção, né? Trouxe também aquela personagem caricata, né, humorada, né, que era a Dona Marocas, né, a fofoqueira da cidade, né? História da Ângela em toda hora no consultório do Dr. Fernando, Dona Zilda. Como é? Não fica bem para uma moça andar com o noivo da outra, a senhora não acha? Eu não sei nada disso, Dona Maroca. Mas eu sei, Dona Zilda, eu sei. Lá da estação a gente vê tudo o que se passa na rua. Que é aquela coisa de núcleo mais pobre, ter um jargão, ter um bordão, né? É um recurso que a Glória Pérez usou depois, né? Com a Dona Júlia, tipo, não é brinquedo não, né? Aquela coisa toda veio aí da Dona Marocas, da novela Redenção. Por isso foi uma novela que eu achei que merecia o primeiro lugar, né? Em extensão, em qualidade de produção, né? De cidade cenográfica, tudo fotografia e todo esse conceito de anti-herói que a novela antigamente não tinha tanto, né? Bom, o vídeo de hoje foi esse. Inscreva-se no canal. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.